Olá, meu irmão amado, minha irmã querida, prezados amigos, aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, em Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. Hoje, Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Mostra linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Seja um exemplo. Diferença. É tempo de fazer a diferença. Faça a diferença. Faça a diferença onde você vive. Faça a diferença por onde você passa. Paulo recomenda a Tito que exortasse aos velhos, que exortasse aos jovens, mulheres, que exortasse aos servos, aos senhores, que todos praticassem a boa conduta cristã, dar um bom testemunho, ser sal, ser luz, fazer a diferença. Seja um exemplo de boas obras. Esse versículo 7 diz que em tudo nós devemos ser exemplo de boas obras. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que é o nosso dia a dia, a nossa conduta, a ética nas coisas que fazemos, precisamos dar um bom exemplo. Seja um exemplo em todas as suas obras. Mas Paulo diz também, seja um exemplo na doutrina. É preciso ser exemplar na vida espiritual. É preciso que o cristão não se desligue do reino espiritual. A primeira e mais importante coisa da vida de qualquer cristão é manter um bom e saudável relacionamento com Deus. Andar de acordo com os princípios e os propósitos do Senhor. Ler, conhecer e praticar a palavra de Deus. Seja um exemplo na doutrina. Mas Paulo arremata dizendo ao jovem Tito, seja um exemplo no falar. A nossa comunicação, as nossas palavras, os termos que usamos. O Senhor Jesus nos ensinou que o nosso falar deve ser um falar verdadeiro. Ele diz que as nossas palavras e intenções devem ser sim, sim, não, não. Tudo que é puro e verdadeiro deve estar nos lábios do cristão. É preciso tirar dos lábios expressões que causam mágoa, que causam dor, expressões chulas, expressões que não demonstram o caráter de Cristo que habita na nossa mente. Nós temos a mente de Cristo e precisamos ser também os lábios de Cristo. Que a nossa boca se encha sempre de riso e de louvor, que as nossas palavras sejam sempre para transmitir hinos, salmos e louvores a Deus. Que tudo que falemos seja para abençoar aqueles que nos ouvem e seja para glorificar o nome de Deus. Então por hoje é isso. É lembrar que temos o compromisso de ser exemplo. Seja um exemplo de boas obras, seja um exemplo na doutrina e seja um exemplo no seu falar. Graça e paz da parte do Senhor Jesus.